mais uma rodada com a discussão na Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela vereadora Estela Almagro, obras, CEPLAN, mas, lógico, o secretário de Educação é aquele que mais teve que ouvir e participar dessas informações. Tinham 3 eixos principais. Agora, quando houve o plenário com as diretoras, dá para ver como elas estão, de fato, infelizmente, por uma série de razões, angustiadas. Essa angústia não vai sofrer nenhum tipo de alteração enquanto não houver uma mudança de postura da gestão em relação à Secretaria de Educação. É considerada a prima rica, né? É a pasta que mais tem recursos, usa mal esses recursos e não conseguiu superar a burocracia e os entraves, né, técnicos e do dia a dia para dar conta de vencer a precarização dos prédios. Esse quadro leva a um esgotamento, né, nervoso, psíquico das nossas diretoras. Por quê? Porque são a linha de frente das nossas unidades escolares. É uma pasta que tem um número de unidades próprias muito grande, né? São quase 100 unidades, e isso já deveria há muito tempo ter requerido, né, de seus dirigentes, do próprio prefeito, da prefeita, uma postura de uma gestão diferenciada. Então, você sabe que você tem esse patrimônio, não é, de imóveis em uma quantidade tão grande que você precisa de um plano permanente, com equipe permanente, não é, voltada para você atender de forma muito mais rápida. Você tem um debate antigo em torno de adiantamento e de PDDE, que não resolve a situação. Hoje, basicamente, são as nossas diretoras, com a equipe da escola, a APM, não é, os eventos feitos pelas APMs, que têm mantido, não é, meios de resolver, a grosso modo, essas situações mais emergenciais, porque há muitas dificuldades técnicas em torno desses gastos. Que o dinheiro por si só já não seria mesmo o suficiente, mais grandes pautas em relação a essa estrutura que elas não conseguem resolver. Isso leva à angústia, e isso leva à secundarização do ponto mais importante da nossa educação, que tem muita qualidade, que é o debate pedagógico, né? E essa inversão de valores precisa ser debatida. A gente firmou o compromisso de voltar a cada 90 dias a essa convocação, colocando todas as diretoras com oportunidade de voz, não é? De ouvir e de falar para o secretário as suas angústias. Os 3 pontos colocados aqui, desde a reunião anterior, que foi em abril, posteriormente uma reunião no gabinete da prefeita para a resolução desses 3 pontos, e hoje, com os retornos, senti ainda muito tímida, né, a ação da secretaria para a resolução dos 3 problemas. Né? Um deles apenas, já com a consolidação da postura do governo de chamar uma ata para a compra de cerca de 30 mil metros quadrados da manta asfáltica, para que você resolva de maneira emergencial a questão dos telhados das nossas escolas, né? Não é a solução definitiva, mas a curto prazo resolve a questão de salas inundadas em períodos de chuva, que tem sido recorrente. A revogação do decreto 10.107 de 2022, que eu imaginei estaria superado, ainda esbarra numa avaliação díspare entre os procuradores que deram parecer no processo. Então, ainda não sai daqui com essa resolução. Ele apresentou um esboço e saiu com um compromisso de buscar acelerar. Nós vamos pegar cópia desse processo e nós vamos pedir informações para o jurídico e para o gabinete, porque nós queremos uma resolução. Não é papel das diretoras relatório pormenorizado semestralmente em torno dessas questões da precarização das estruturas. E ainda tímido também o 3º ponto, que é a criação de um departamento próprio de obra e manutenção dentro da secretaria, para você ampliar o quadro técnico e a própria secretaria cuidar de dar a resposta para as demandas das nossas unidades, não é? Eles informatizaram os pedidos, isso só muda o volume, né? Nós temos ali uns 10 volumes só no meu gabinete de informações a respeito das demandas criadas pelas diretoras. Nem 30% delas são atendidas, e outros cerca de 30% são atendidos parcialmente. Então, você tem um universo muito maior de pedidos que não são atendidos. Agora, agilizou, mas a resposta que chega é exatamente a mesma. Continua não sendo atendido e continua sendo voltada para as nossas unidades a responsabilidade de resolver esses problemas com verba do PDDE de adiantamento. Então, de novo, continua nas mãos dos esforços locais, da comunidade escolar e das verbas da APM. Então, questões importantes para a gente voltar a discutir. Aqui o apelo para que o secretário e o governo, pelo menos nos próximos 90 dias, nos traga respostas mais objetivas em relação a essas questões que são para ontem.
dimensão das manifestações agora talvez dê conta da importância das reuniões internas e externas da Comissão de Fiscalização e Controle, fora as inspeções das escolas, da manifestação das professoras, daquilo que elas falam, resumindo, por exemplo, de um lado o governo citando o arrumar a casa, de outro de que as diretoras não são síndicas. Exatamente. Essa distorção, assim, fica muito claro, né, a angústia com que elas falam. O básico, né, desde a torneira pingando até a caixa d'água que pode estar caindo, a parede que está com rachadura, questão de acessibilidade, banheiro, enfim, é uma série de questões do dia a dia que não era para estar na pauta das diretoras da educação. Tem que estar na pauta do governo, e tem que estar na pauta do governo como um problema que precisa ser superado. Você vai superar isso se reunindo com a sua equipe técnica e encontrando uma saída técnica para isso. Não houve esforço ainda nesses 3 anos do governo Suelen Rosim, né, caminha aí para o seu último ano, não houve resolução fática sobre o assunto. A gente vai continuar fazendo essa provocação para exigir uma postura, já que o nosso papel é fiscalizar, pautar e dar voz para essas diretoras. Então, essa oportunidade elas estão tendo, porque essas reuniões não eram costumeiras dentro da Secretaria de Educação. Então, chamá-las aqui através das comissões é uma oportunidade, não só de que elas falem, mas que a comunidade escolar ouça, porque o papel da TV Câmara, né, acaba aproximando essa demanda que as diretoras sofrem na escola com a mãe, com o pai, com o aluno, porque a transmissão acontece e isso faz ecoar aí nos 4 cantos da cidade, né, como a prefeita falou lá na campanha, problemas reais que ela não deu conta de fazer com a promessa de arrumar a casa. Então, na educação, a casa continua desarrumada. Obrigado, vereadora Estela Almagro. Tamanha dimensão ecoa, lógico, do Conselho Municipal de Educação para saber como está esse tipo de reivindicação e de pendência.